Olá, está no ar o Trajetórias. O nosso convidado de hoje está no segundo mandato como vereador da capital e tem o incentivo ao uso da bicicleta como uma das principais bandeiras. Vereador Marcelo Sgarbossa, bem-vindo ao Trajetórias, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Vereador, tu és natural de Lagoa Vermelha, aqui no estado, mas, além de Porto Alegre, a sua trajetória passa pela capital do país e também pela Europa. Mas para a gente começar a contar essa história, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a capital gaúcha. Bom, eu vim para cá em julho de 2000, né? Foi um dos invernos mais rigorosos. Achei que aqui em Porto Alegre não ia passar frio, mas passei frio aqui também, né? Vindo de Lagoa Vermelha, que é uma das cidades mais frias do Rio Grande do Sul. Então, eu sou um nordestino, né? Lagoa Vermelha fica no nordeste do estado, então, comparando, eu sou um nordestino que veio para a capital, né? E tive dificuldades no início aqui, achei a cidade complexa, né? Eu já tinha morado em outros lugares, não lugares tão grandes assim, morei em Santa Catarina, quando fui ciclista, né, em Rio do Sul, depois fui para a Europa, né, fiquei na Europa, mas achei Porto Alegre uma cidade muito complexa do ponto de vista das relações, assim, né? E bom, acabei, né, ficando aqui, me formei na PUC, né, e achei que já vinha do movimento estudantil da Universidade de Passo Fundo, né, eu fiz metade da faculdade na UPF, lá em Passo Fundo, lá comecei o movimento estudantil. Aqui achei que não me envolveria com essa parte ligada a essa questão pública, né, de representação, mas acabei, né, a gente se junta assim com as pessoas que vai tendo afinidades, né? Então também fiz movimento estudantil aqui na PUC, né, e trabalhos voluntários aqui desde que cheguei, fui dar parceiros voluntários aqui no asilo da SPAM, ali na Avenida Nonoai. E, bom, isso me deu um relacionamento, fui estagiário em vários órgãos dentro da área jurídica, eu sou formado em Direito, né? E aí me encontrei mais na Defensoria Pública, ali conheci pessoas que também tinham essa afinidade com o bem comum, assim, né? Trabalhei numa entidade que trabalhava com adolescentes internados na fase, e aí comecei a conhecer Porto Alegre através desse trabalho voluntário e depois como estagiário dessa organização que trabalhava, chamada Instituto de Acesso à Justiça, né? Ali foi minha porta de entrada para uma atuação social aqui em Porto Alegre. Zé vereador, tu falas dessa formação em várias etapas, né? A tua carreira como ciclista foi de muito sucesso, foi o que teve no meio dessa formação aí. Tu representaste o país em 3 campeonatos mundiais. Mas em que momento tu percebeste a dimensão política da bicicleta, do ciclismo e que também te levou às campanhas para vereador? Perfeito. Bom, eu acho que a gente as coisas não acontecem por acaso, assim, né? Desde a infância, meus pais sempre a família toda sempre esteve envolvida em causas sociais, né? Então, seja, né, em trabalhos comunitários, meus pais foram do Lions Club, né, então todo um clube de serviço, né, várias atuações comunitárias, seja depois como escoteiro. Então, assim, a ideia do servir, assim, sempre esteve presente na família, né? Meus pais muito atuantes na comunidade lá de Lagoa Vermelha. Depois veio esse período da bicicleta, que começou há 30 anos atrás, exatamente, né, em maio de 87 foi a minha primeira competição. A bicicleta eu já usava como meio de transporte lá em Lagoa Vermelha, para a escola, né, como toda criança de uma cidade pequena do interior, né. E aí ela entrou de forma profissional, digamos, a partir de 88, 89, profissional no sentido ainda não era remunerado por isso, mas me apaixonei por essa. Eu era uma criança obesa, né, então também a bicicleta como um elemento de combate ao sedentarismo, né, e à obesidade infantil, né, era o meu caso há 30 anos atrás. E ali me apaixonei pela competição mesmo. E aí comecei a competir nos campeonatos gaúchos, campeonato brasileiro. Tive a possibilidade de representar o Brasil em 3 campeonatos mundiais. Fui campeão gaúcho, campeão brasileiro, né, isso lá nos anos 90. E aí surge essa possibilidade de ir para a Europa e fiquei 5 anos lá, né, competindo lá. Parei muito cedo, com 22 anos de idade, não quis entrar no sistema do doping, que era muito forte, continua sendo. Agora os controles antidoping estão melhores do que há 20 anos atrás, então hoje está um pouco melhor, né? Enfim, parei muito cedo, né? Isso foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu tinha toda ainda uma carreira pela frente, mas não quis, percebi que ali era o limite, né? E seguir adiante só se entrasse nesse sistema. Bom, depois a bicicleta, voltando para o Brasil em 97, faço a faculdade de Direito, né? Venho para Porto Alegre,
continuo usando a bicicleta mais raramente, né? Não tanto para meio de transporte, alguns treinamentos, mas muito leve, porque já tinha abandonado a carreira. E aí a partir aí de 2004, 2006, né, mais ou menos aí, comecei a participar das reuniões aqui, que envolviam seja o plano diretor cicloviário, né, que depois virou lei, né, em 2009. Não era vereador na época, né, só me tornei vereador em 2012. Depois, em 2008, aí sim fui candidato a vereador, né, pela primeira vez, e ali já com o tema da bicicleta, né, já em 2008. Então comecei a ver justamente esse despertar, né, essa ideia de que a bicicleta ela é uma conexão com um outro mundo, né? Um outro mundo que significa um mundo de uma cidade mais humanizada, né, das relações mais próximas, da retomada da escala humana da cidade, né? A gente vai perdendo isso, o automóvel ele é muito a representação desse afastamento das pessoas, né? Uma pessoa que está dentro de um carro, no máximo ela encontra alguém, né, na sinaleira, digamos, e baixa o vidro e dá um oi e já abre a sinaleira, então tu tem segundos, assim, se é que você encontra alguém conhecido, né? Com a bicicleta já é o contrário, você necessariamente está próximo de outra pessoa, outro ciclista, ou do pedestre, do próprio motorista, né? Consegue perceber a cidade de outra forma, né, de forma que você não... Foi uma construção pela experiência mesmo. Pela experiência, né? Assim. Então, quer dizer, praticamente nada a ver com a parte de competição, né? Não necessariamente o ciclista de competição, ele é um ativista ou percebe esse mundo, né? Às vezes o ciclista de competição, ele pega o carro, né, e usa o carro e depois pega a bicicleta, treina, volta para casa e pega o carro, né? Então ele não necessariamente tem uma conexão, apesar de ser bicicleta, né, não quer dizer que necessariamente ele é um ativista, deveria ser, porque mesmo o ciclista de competição, em algum momento, infelizmente, ele levou algum fino de algum automóvel, então no mínimo ele deveria ser um ativista pela sua própria vida, né, e nada mais nada menos que fazer respeitar o artigo 201 do Código de Trânsito, que é o motorista, quando ultrapassa um ciclista, ele deve reduzir a velocidade e guardar uma distância mínima de 1,5 m, né. Então, bom, aí surge aqui em Porto Alegre em 2010 a Massa Crítica, que é um movimento que simboliza esse ativismo por cidades mais humanizadas, né, uma ideia de mais calma, né, mais respeito, convivência pacífica, né, a cidade como um lugar de encontros e de diversidade, não um lugar da violência, do atrito e da morte, né. E aí eu me envolvo nesse movimento, né. Organizaste também o Fórum Mundial da Bicicleta? Sempre esses movimentos eles têm uma característica coletiva e horizontal, né? Então eu fui um dos, né, de uma equipe toda. A Massa Crítica não tem um organizador, simplesmente, aliás, né, toda a última sexta-feira do mês aqui em Porto Alegre, no Largo Zumbi dos Palmares, 18h30, você chega ali, né, não tem nenhuma pessoa que organiza, tem ali um microfone humano, as pessoas decidem o trajeto na hora, e acontece independente da presença de quem for, né? Então isso mostra assim um caráter mais horizontal e mais de movimento, né? E esse movimento ganhou muita força, né? Disso surgiu o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta, quando fechou um ano daquele atropelamento na Cidade Baixa, né? Na José do Patrocínio. Então, quer dizer, começou a se criar um ativismo específico, digamos, né, vinculado a essa simbologia da bicicleta e que deriva para uma série de outras dimensões. Não é só uma luta por ciclovias, como alguns pensam, né? É uma luta por uma alimentação mais adequada, por uma vida mais, né, uma slow life, assim, né? Slow food, quer dizer, esses movimentos todos que dizem, não, só um pouquinho, será que não está muito corrido? Para que tanto, né, correr tanto? Para que tanto buscar a satisfação em bens? Cidade mais humana é a frase símbolo do seu gabinete, do seu mandato aqui. E tu tens adotado essa não estratégia, mas assim, tens adotado essa política de propor projetos, propor ações vinculadas também não só à mobilidade urbana, mas ao pensamento diferente da cidade como um todo. Claro. É uma questão que tu trazes também da experiência na Europa, tu eras muito jovem lá, mas teve condições de perceber essas diferenças também? Olha, eu tive o privilégio de morar na Toscana, né? Então, eu tive uma vida realmente, né, sob o sol da Toscana, assim, nesses 5 anos que eu fiquei lá. Mas, efetivamente, era um outro momento de vida, um momento mais da competição, né? Foi muito difícil o período lá, pela distância da família. Reflexões que vieram depois. Sim. Mas realmente os projetos que nós apresentamos na Câmara, no primeiro mandato e agora no segundo, eles refletem uma outra cidade, né? Trata desde
aproveitamento de energia solar, né, de telhados verdes, de alimentação orgânica, é um dos projetos que a gente conseguiu aprovar, né, alimentação orgânica na merenda escolar, a redução das velocidades na cidade, ciclovias nem se fala, campanhas educativas, enfim, uma série de projetos que revelam um outro conceito de cidade, né. E claro que ele enfrenta oposições, porque você está justamente pensando num outro modelo, então há quem ache que isso é uma afronta, né? O sujeito que está de carro, ele acha que, né, que há uma disputa entre ciclistas e motoristas, quando na verdade não há, né? Porque todo mundo é pedestre em algum momento, todo mundo é... Bom, o tempo de sinaleira dos pedestres foi outra proposta que veio do nosso coletivo e que acabou virando lei, deu toda uma polêmica lá em 2014, quando a gente simplesmente queria aumentar o tempo de travessia dos pedestres, né? Tinha sinaleiras aqui em Porto Alegre que duravam 8 segundos apenas para o pedestre atravessar. Então foi uma luta muito simbólica, assim, né? A gente tentar mais tempo para as pessoas com mobilidade reduzida poderem atravessar com mais tranquilidade a rua, né? Parece um ato simples, mas que deu toda uma polêmica na cidade, a partir de um teste, entre aspas, que a IPTC fez, que trancou toda a cidade, um teste proposital para trancar propositalmente a cidade, para dizer que não tinha como aumentar o tempo. Depois a gente começou a monitorar e a própria IPTC, sem reconhecer isso, acabou aumentando um pouco o tempo em algumas sinaleiras. Algumas ainda continuam muito exíguo o tempo, né? Mas assim, Poliana, de forma geral, sim, os projetos são todos... não são da minha cabeça, né? Não sou nenhum iluminado, eles vêm de um debate coletivo e de um conceito de cidade, né? De um modelo de cidade que é fruto desse estar próximo à cidade, né? Talvez... Essa é uma outra marca dos seus mandatos aqui, que é aliar a experiência prática à teoria, digamos assim. Sim. E aí falávamos da sua formação em Direito, que se estendeu para especialização, mestrado, doutorado agora, terminou junto com o primeiro mandato aqui. Como é essa experiência de trazer os conceitos trabalhados na academia para a prática do legislativo? Porque tanto a sua dissertação quanto a tese tratam de temas que são muito trabalhados aqui no plenário também, né? Sim, perfeito. Então, eu acho que é isso, não precisa, né, a gente pensar numa cidade diferente não significa... grandes investimentos e recursos, né? Às vezes é pensar um pouco diferente, né? Como é o exemplo do que eu falei antes da sinaleira dos pedestres. Quer dizer, não precisa nenhum grandioso investimento, é simplesmente alguém lá do painel, lá da IPTC, lá da central de controle, ampliar um pouquinho mais, né? Sair de 8 para 12, 15 segundos, né? O tempo ali do verde do pedestre. Então é uma ideia muito simples. Uma outra ideia muito simples também, né? Ter horários diferenciados no serviço público e fazer isso com que a iniciativa privada também faça. Por que que todo mundo tem que se deslocar às 8 da manhã ou 9 e depois sair todo mundo às 6 ou 6 e meia da tarde, né? Não teria como fazer isso. Aliás, o que já fazem, a Procuradoria-Geral do Estado já faz isso. Quando o servidor entra na Procuradoria, ele já escolhe ali um horário, né? Claro, sem prejuízo do atendimento ao público. Infelizmente, um projeto rejeitado na Câmara. Um outro projeto, ruas de convivência. Simplesmente permitir, infelizmente rejeitado no plenário da Câmara, né? Mas reapresentaremos, né? Já está reapresentado através de um outro vereador, né? Permitir que uma rua interna de bairro, uma quadra, né, a pedido dos próprios moradores, fique fechada no final de semana, né? Permitindo o acesso local, ou seja, se o sujeito mora ali pode entrar de carro, mas ela deixa de ser durante o domingo todo, um lugar de passagem vira um equipamento público gratuito, onde as crianças podem jogar bola na rua, os vizinhos podem sentar ali e tomar um chimarrão na rua, se conhecerem, né? Então são projetos muito simples, não tem nada de digo assim, de muita elaboração que dependa de recursos financeiros, né? E sim uma ideia baseada na força da comunidade, né? E claro, não ficamos só nisso também, né? Tivemos projetos ligados, eu destacaria um dos projetos mais importantes nossos, que foi aprovado, virou lei, né, que proíbe o executivo de fazer contratos com empresas que tenham doado para a campanha eleitoral, né? Conseguimos aprovar esse projeto. Claro, depois veio a decisão do STF que proibiu o financiamento empresarial, né, o financiamento das empresas. Essa discussão aconteceu antes. Pois é, mas aconteceu antes, justamente. Então, se não tivesse vindo essa decisão do STF, aqui em Porto Alegre nós teríamos uma lei em vigor, né, que teria proibido o empresário, né, proibido o município de contratar com o empresário que tivesse doado para a campanha eleitoral, a empresa que tivesse doado para a campanha eleitoral. E agora está tramitando um projeto de lei nosso. O que aconteceu na eleição passada? Os empresários, como pessoas físicas,
doaram recursos muito altos para as campanhas, né? Então ainda houve disparidade, portanto tramita já na Câmara aqui um outro projeto proibindo o município de contratar com uma empresa em que o sócio tenha feito doação para a campanha eleitoral, sócio como pessoa física. Claro. Então, né, eu estou só dizendo assim que não nos restringimos apenas a essa questão da mobilidade, das cidades mais humanizadas, a questão do meio ambiente, mas também né, projetos ligados a uma questão, digamos assim, chave da democracia, como são o financiamento das campanhas. Pois é, em relação a esse pensamento da democracia, a sua filosofia, né, de democracia, tiveste uma experiência muito interessante como mestrando, na segunda vez que foste para a Europa, como orientando do filho do Norberto Bobbio, né, que é um dos grandes pensadores. Como foi a escolha pelo Partido dos Trabalhadores, que me parece foi sempre a sua escolha desde que começou a militar, né? Sim. Não, eu sempre fui um militante social, né? E me filiei no Partido dos Trabalhadores em 2005. Já tinha uma afinidade anterior, né? Já percebia no PT esse potencial de transformação com todas as suas contradições, né? Nunca fui uma pessoa iludida, né, das contradições que existem em qualquer agrupamento de pessoas, né? Seja político, seja social, seja um clube, né? Juntou mais que, sei lá, 2, 3, 5 pessoas, vai ter diferenças, vai ter grupos internos, vai ter visões diferentes, né? Sei dos problemas de todos os partidos, né? O nosso sistema ele obriga você a se candidatar por um partido, mesmo nos países em que você pode ter candidaturas avulsas, essas candidaturas não têm digamos assim, uma possibilidade de chance de disputar eleições, porque realmente entrar nessa onda criminalizante dos partidos é um erro estratégico, né? Achar que dentro dos partidos estão as pessoas que não merecem estar lá. O que as pessoas devem fazer é se envolver na política, né? Como eu fiz, como, né, oriento todo mundo, aconselho quem me pergunta a fazer esse passo para dentro da política e não se afastar dela, né? Mas você me pergunta mais assim especificamente da ida para a Itália do mestrado ou do PT mesmo? De como foi essa formação da sua mentalidade em relação à política? Porque é um passo entre ativista e protagonista, como perseguir um mandato é uma coisa diferente. Eu percebi o seguinte, Poliana, que a gente pode ter uma crítica às instituições, né, querer que elas se aprimorem, e você pode fazer isso de dentro ou de fora, né? E pode fazer de dentro e de fora, né? Então é essa condição que eu me coloco, né? Ou seja, de entrar para dentro da institucionalidade, como eu estou hoje, mas sem sair do movimento social. Então eu consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, na medida do possível, né? Na medida do possível da disponibilidade de tempo e digamos assim, nas complexidades que envolvem estar dos dois lados. Tem um deputado nosso, né, do PT, que tem a frase, né, um pé no parlamento, outro no movimento, né, o deputado Edgar Preto. Então é um pouco essa ideia que reflete, ou seja, não desprezar, achar que só de fora das instituições você vai conseguir fazer a diferença, né, de melhorar, de contribuir, dar a tua contribuição para a sociedade, mas também de dentro. Então isso envolve uma complexidade maior, porque às vezes é mais fácil, digamos, você só ficar de fora, né, e não se envolver. Então a minha dica, assim, para quem milita, né, e eu militei durante muito tempo no movimento social, percebi que era importante fazer um passo institucional, né? E eu fiz ele, né? Tentei, não consegui na primeira vez, tentei novamente, então me considero assim, digamos assim, bem resolvido em relação a isso, né? E essa questão do mestrado na Itália, um mestrado em análise de políticas públicas, né? Eu devo ela a Porto Alegre, porque eu fui selecionado para esse mestrado por ser de Porto Alegre, né? Claro, sabia falar italiano, porque tinha morado na Itália nos anos 90, e tive essa sorte de ter esse professor Luigi Bobbio, filho do grande Norberto Bobbio, mas o Luigi Bobbio também é um grande, né, nos meios da ciência política e das políticas públicas, falar em Bobbio é falar em Luigi Bobbio, né, não em Norberto Bobbio, que era o pai dele. E ele é um grande orientador, tive a possibilidade de trazê-lo para o Brasil depois em 2006. Ele esteve aqui na Câmara Municipal, fez uma fala aqui sobre democracia participativa. Quando eu cheguei lá no mestrado em Turim, ele me pediu já para fazer uma aula sobre orçamento participativo, né? E eu me dei conta lá, né? Era a primeira vez que eu ia para fora do país, não na condição de ciclista, mas na condição de estudante, e percebi que realmente o OP ele ganhou o mundo, né? Eu me lembro de uma conferência em Turim sobre democracia participativa, em que eu fiz uma pergunta lá para o palestrante, e quando eu falei, eu sou o Marcelo de Porto Alegre, no final da palestra tinha 100 pessoas falando comigo e 10 falando como palestrante, né? Era quase que uma
uma credencial, né, ser de Porto Alegre. Né? Eu atribuo a esse o resultado da minha seleção nesse mestrado por ser de Porto Alegre. Então, devo a Porto Alegre esse mestrado, né, e tive a coincidência essa de encontrar um grande professor que depois se dispôs a vir para o Brasil e deixou a sua marca por aqui também. Bom, e hoje em Porto Alegre, além de vereador, tu és também professor universitário. Antes disso, tiveste uma passagem também por Brasília em uma série de eu tive colocações. Eu tive a experiência de gestão, acho que foi muito importante, né? Em Brasília, coordenei a parte das políticas de democratização do acesso à justiça no Ministério da Justiça, né? Então tive lá uma equipe grande, trabalhei, digamos, lá dentro dos ministérios, entendendo como funcionava e tentando contribuir do ponto de vista da democratização do acesso à justiça. Né? Aqui tinha justamente, né, trabalhado uma entidade chamada Instituto de Acesso à Justiça, então tinha esse conhecimento técnico sobre o assunto. Depois voltei para o Rio Grande do Sul e aqui pude contribuir, né, também com esse meu conhecimento jurídico e de direito na SUSEP. Né? Fui corregedor-geral da SUSEP, né, durante o ano de 2011. E bom, depois, 2010, desculpa, né? Não, 2011, é um pedaço de 2012 também. E aí depois veio a vereança, né, em 2012. Então, e aí como professor universitário, dei aula durante um tempo, dei aula fora também de Porto Alegre, em Passo Fundo, dei aula aqui em Porto Alegre, me licenciei para tentar ficar mais dedicado aí ao mandato, né? Mas fico sempre com essa dúvida em que momento voltarei para a sala de aula, né? Porque sei do compromisso, que é a importância de poder ajudar também na academia. Bom, vereador, para a gente finalizar o programa nessa rotina que é sempre em alta rotação, né? Muitos papéis. Nesse tempo como vereador também a sua família aumentou, a vida mudou em Porto Alegre. Para a gente fazer uma conexão com o início do programa também, eu quero saber qual é a sua expectativa, qual é o seu desejo para o futuro da cidade, em que agora o senhor vive com uma família aí que cresce, né? Então, eu luto, não sei se inconscientemente, antes inclusive de ter as crianças, né? Mas pela essa possibilidade das pessoas poderem circular pela cidade, conviverem melhor, né? Não precisa ser um sonho, né? Outras cidades conseguiram se transformar. Eu não acho que é uma utopia inalcançável você ter uma cidade mais humanizada, né? Que as crianças possam ir para a escola de bicicleta ou a pé, né? Que as pessoas se encontrem mais, né? Eu acho que até o conceito de segurança está baseado nessa lógica do convívio, né? E não na lógica da opressão. Então nós precisamos de uma cidade mais justa, né? Porto Alegre não consegue sair desse patamar, dessas exclusões, né? Seja pelo trânsito, seja pela questão da moradia, seja pela questão das injustiças sociais mesmo, né? Então, no tema mobilidade, que é a marca, né, que mais nos caracteriza politicamente, eu acho que é possível. Nós precisamos de gestões corajosas, né, que consigam fazer essa mudança de paradigma. E isso não é simples porque, num primeiro momento, foi assim na Holanda, foi assim em qualquer país, né, que viveu esse caos, digamos assim, da mobilidade e da velocidade, né, em algum momento eles se deram conta que por ali não era o caminho correto. Então, não foi também sem um pouco de ruído, né, mas nós precisamos de gestores corajosos e um entendimento geral da população que é possível ter uma cidade mais humana. Tá certo, vereador. Quero lhe agradecer muito pela presença, pela participação e desejar um bom trabalho, então, neste mandato. Obrigado, estamos aí. Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com a história de mais um vereador da capital gaúcha. E não esqueça que você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais. Acesse lá e a gente se vê no próximo programa. Até lá!